Como vai? Ou como vão? Saudade de todos vocês. Mas vamos pedir a Deus, orar a Deus, que logo, logo isso vai passar e estaremos juntos. Com fé em Deus, né? Então, a aula de hoje é sobre pontuação. Pontuação é um conteúdo bem conhecido nosso. Em todas as aulas, a gente estuda um pouquinho de pontuação, porque é ela que nos orienta na escrita, na leitura. Então, quando estamos fazendo leitura em voz alta, eu sempre chamo a atenção de vocês para a pontuação, porque é ela que nos orienta, nos guia no texto. Por isso que a importância de fazer de início, fazer primeiro uma leitura silenciosa para você reconhecer o texto, saber a pontuação que contém nele, para somente na hora que você for fazer a leitura em voz alta, você saber direitinho a entonação da voz, né? A pontuação é como se fosse o semáforo, como se fosse os sinais de trânsito na rua, na via pública. Os sinais de trânsito orientam os pedestres, os motoristas, a como se comportar, atravessar a rua, saber se dobra à direita, à esquerda. Os sinais de pontuação no texto é que nos orienta. Como nós vamos fazer essa leitura? Então, o que é a pontuação? Indica na escrita as várias possibilidades de entonação na fala, além de ajudar na expressão de pensamentos, sentimentos e emoções, tornando mais clara e precisa a leitura e a compreensão de texto. Então, uma mesma frase, ela pode expressar um sentimento ou outro sentimento, de acordo com a pontuação. Então, quando nós estamos escrevendo, os sinais de pontuações, de pontuação vai nos dar essa indicação. Qual é o sentimento que eu quero colocar nessa frase? É uma ordem? É um susto? Né? Eu quero somente afirmar uma coisa? Eu quero fazer uma pergunta? Como é que eu quero... Qual é a minha intenção na hora da escrita? Qual é a mensagem que eu quero passar? E a pontuação nos ajuda, né? Que nos dá essa ferramenta, essa indicação de como nós vamos usá-los. O primeiro ponto é o ponto final. Indica o fim de uma frase ou a conclusão de um pensamento, com uma entonação de voz que marca uma pausa total. Então, o ponto final, por si só, o nome já diz, é final, né? Então, às vezes, nós começamos a começamos com a letra maiúscula, escrevemos uma frase completa, tem sentido, coerente, mas no final da frase a gente não utiliza ponto algum. E a pontuação é para ser usada. Ela faz falta na escrita. Então, devemos estar sempre alertos que ao escrever a gente precisa usar a pontuação. Como a pontuação ela é um conteúdo que a gente está sempre, né, em todas as disciplinas, e todo dia, a todo momento nós estamos usando, a gente precisa ter calma. Alguns pontos a gente sabe usar mais, outros pontos a gente sabe usar menos, mas o que vai nos dar segurança é a consciência que a gente tem que usar a pontuação e também a calma da gente estar pensando no qual ponto correto que eu vou usar. Isso vai depender do que eu quero escrever, da mensagem que eu quero passar para o leitor que vai ler a minha frase, que vai ler o meu texto. Aqui tem o exemplo, que eu coloquei o exemplo de acordo com o momento que estamos vivendo, né? É mais uma informação e um alerta que precisam nesse momento.
O coronavírus é um vírus perigoso. Eu estou afirmando. Então, no final, eu usei um ponto final. Só quis dizer isso com essa frase. Então, final. Terminei. Fique no isolamento domiciliar. Então, é também outra frase. Usei essas duas frases para dar esse exemplo. E no final, iniciei com letra inicial maiúscula. Continuo com letra minúscula. As letras maiúsculas só podem ser usadas no início da frase ou quando eu for escrever um substantivo próprio dentro da frase, mas fora isso, eu inicio com letra maiúscula e o restante todo minúscula. E ao final eu uso a pontuação. No caso aí, usei o ponto final. O próximo ponto é o de exclamação, usado para indicar espanto, admiração, surpresa, indignação, ordem, susto e uma súplica. Então, o ponto de exclamação é aquele ponto que vai nos ajudar a exprimir o nosso sentimento, né? Estamos com medo, né? É uma frase que eu quero indicar que eu estou surpresa com alguma coisa, é uma admiração que eu fiz. Então, eu vou sempre estar usando esse ponto de exclamação. Por favor, fique em casa. Então, eu estou aí fazendo uma súplica, né? Por favor, é um chamamento, então eu uso a vírgula. Fique em casa. Então, eu estou afirmando, né? Estou suplicando que não pode estar na rua, que estar em casa é o melhor lugar em estarmos com segurança. A outra frase é fique em casa. Né? Eu não estou simplesmente fique em casa. Não, fique em casa. Então, eu estou querendo colocar aí uma ordem, né, para você ficar em casa, que é a melhor coisa a se fazer. Cuide-se. Então, eu estou também, né, dando uma ordem que é para você se cuidar. Não ir para a rua, né, tomar as medidas de segurança para este momento. Então, cuide-se. Junto com essa palavra vem um monte de questões, né? Todos os cuidados que você deve ter. Certo? Estão compreendendo até o momento? Depois nós temos em seguida o ponto de interrogação. Ao meu ver, é o ponto que é mais fácil ser usado. É o mais que a gente mais não tem dúvida. É o que menos tem dúvida. É o ponto de interrogação. É aquele que faz a pergunta. Usado para qualquer interrogação direta, ou seja, uma pergunta. Então, o nome do ponto já diz interrogação, de interrogar, de perguntar. Toda vez que você escreve algo perguntando, né, você usa essa pontuação, usa o ponto de exclamação, de interrogação, perdão. E é engraçado que o ponto de interrogação é o ponto difícil de fazer, né, gente? Então, eu sempre estou chamando a atenção de vocês para o traçado do ponto de interrogação. A gente precisa, quando fizer, ter bem cuidado, né? Capricho, não fazer com calma, para sair um ponto bem bonitinho. Porque às vezes sai um ponto, metade no espaço da linha acima e o ponto fica na linha abaixo. Então, a gente tem que sempre ter cuidado, porque o traçado de letras e da pontuação também é importantíssimo. Certo? Aí tem 2 exemplos. Você está em casa? Como você está se protegendo? Então, são 2 exemplos em que eu uso o ponto de interrogação, porque eu estou fazendo 2 perguntas para vocês. A vírgula. Confesso que a vírgula precisa de muita calma para poder usar. Muitas pessoas, e confesso que quando estou fazendo um texto grande, eu tenho que parar e pensar como é que eu vou usar a vírgula, certo? Mas o que eu tenho que entender é que aquilo que eu não tenho segurança, eu tenho que buscar a ajuda de um adulto, da PRO, ou dos pais, de quem está lhe auxiliando na atividade, mas tem que ser usado.
nós temos que ir tirando dúvidas e pensando sobre, para a gente poder ter propriedade, ter a habilidade de usar. Indica uma pequena pausa na leitura e separa palavras e frases no parágrafo e no texto. É outra coisa também que eu cobro muito na leitura, é a pausa na vírgula, é uma pequena pausa. Nos pontos, né? Nos pontos a gente faz uma pausa maior. Na vírgula a gente faz uma pequena pausa, mas não passa pela vírgula como se ela não existisse. Não pode, a leitura fica comprometida. O sentido da leitura fica completamente comprometido quando eu não faço a leitura observando esses sinais, esse direcionamento de como é que eu vou fazer a leitura, como eu vou me comportar diante do texto, com relação à pontuação. É importantíssimo. Senão, a compreensão, o meu entendimento, a minha interpretação do texto fica equivocada. Eu não vou poder responder as perguntas depois, me colocar diante do texto, falar o que eu entendi sobre o texto, por conta da pontuação. E a vírgula é uma das pontuações que eu tenho que ter bastante atenção, tanto na leitura quanto na escrita. Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, vírgula, toalhas, vírgula, pratos e copos. Então, aqui eu fiz um enunciado e citei algumas coisas que são os objetos que você não pode estar compartilhando com outras pessoas. Para isso, para separar um item de outro, né, uma palavra da outra, eu usei a vírgula, que vai me dar essa habilidade de eu escrever a frase corretamente, certo? Então, eu separei talheres, toalhas, pratos e copos. Então, olha aí no final da frase, os dois últimos itens, eu não separei por vírgula. Eu usei a partícula E para separar e copos, porque eu finalizei em copos. E no final tem qual ponto? Ponto final, certo? Então, não cabe aí pratos e copos, aí fica faltando outro item. Eu encerrei nos copos. Então, talheres, vírgula, toalhas, vírgula, pratos e copos. Do penúltimo para o último item que você está relacionando, a última palavra que você está colocando, você não usa a vírgula, você encerra e isso. No caso aí foi pratos e copos. Entendeu? Qualquer dúvida, estou por aqui. Outro exemplo. Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, vírgula, com água e sabão. Ou então, higienize com álcool em gel 70%. Aí já é um enunciado que a vírgula separou uma frase da outra frase. É um enunciado que tem... A frase poderia ter acabado aí. Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos. Mas eu não queria falar só isso. Aí eu vírgula e continuei, complementei a frase com outra informação. Dei continuidade. Na leitura, eu não posso ler essa frase sem considerar a vírgula. Eu tenho que ler fazendo uma pequena pausa na vírgula e continuando com a frase. No final, o ponto aí, que é o ponto final. Evite abraços, vírgula, beijos e aperto de mãos. Ponto. Adote um comportamento amigável, sem contato físico, vírgula, mas sempre com um sorriso no rosto. Essa frase, olha que frase, que frase completa. Ela tem a primeira frase, que é: evite abraços, beijos e apertos de mão. Então, na questão de evitar, de coisas que tem que evitar, eu parei aí. Mas aí, ainda sobre isso, eu quis falar mais alguma coisa. Então, eu dei ponto e continuei com letra maiúscula. Adote um comportamento amigável sem contato físico, vírgula, mas sempre com um sorriso no rosto. Aí eu tive que também complementar: adote comportamento amigável sem contato físico. Poderia acabar por aí.
mas eu dei a vírgula e falei algo mais. Mas sempre com um sorriso no rosto, ponto. Evite circulação desnecessária nas ruas, vírgula, estádios, vírgula, teatros, vírgula, shoppings, vírgula, shows, vírgula, cinemas e igrejas. Olha aí outro exemplo semelhante ao primeiro exemplo, que foi com relação ao utensílio que você não pode compartilhar com as pessoas. Aí é uma frase com relação a lugares que você não pode visitar nesse momento, que são os estádios, as ruas, vírgula, estádios, vírgula, teatros, shoppings, vírgula, shows, vírgula, cinemas e igrejas. Então, olha aí novamente para do penúltimo, da penúltima palavra para a última palavra, não usei a vírgula, finalizei com igrejas, cinemas e igrejas. Certo? Espero ter compreendido tudo. Essa aula é toda uma revisão, porque nós, além de já ter tido a aula este ano, é um assunto que nós estamos sempre revisitando, estamos sempre estudando, porque ele está presente no nosso dia a dia. Os 2 pontos. Enuncia uma citação, uma fala de um personagem no texto, uma enumeração e um esclarecimento. Então, os 2 pontos é sempre usado quando você, nos diálogos, nos contos, nos textos, nós sempre vemos o ponto os 2 pontos. Gostaria de fazer algo diferente, 2 pontos. Que algo diferente é esse? Ir à praia. Poderia ir ao shopping, ir ao supermercado, né? Ir à praça. Mas eu disse que eu gostaria de fazer algo diferente, 2 pontos. Não poderia se encerrar aí nos 2 pontos. Que algo diferente é esse? Ir à praia, né? É o caso aí, ir à praia, ponto. Poderia ser ir em outra coisa, mas sempre está precisando de uma complementação. Aí eu usei os 2 pontos e disse que algo diferente é esse. Mas os 2 pontos também é sinalizado quando também o personagem do texto vai falar. É o exemplo seguinte que nós vamos ver. Aqui tem outro exemplo. Crianças em casa, uma ótima oportunidade para 2 pontos. Aí eu enumerei algumas coisas que se pode fazer enquanto está em casa. Ajudar com as tarefas domésticas de acordo com a idade, né? Pode, da idade de que vocês estão, pode ajudar sim nas tarefas, colocar a mesa, tirar a mesa, guardar os talheres, né? Aí você já pode, de acordo com a idade, estar ajudando nessas tarefas. Uma rodada de jogos e brincadeiras, né? Tirar um momento do dia para brincar, também é preciso. Valorizar as conversas em família, estudar as últimas lições passadas na escola, ler, preparar brinquedos e roupas que não são mais usadas para doação, né? Aproveitar esse momento para estar fazendo essa reflexão e fazendo isso. Desocupar o lugar para receber coisas novas. Maravilhoso. Cozinhar receitas divertidas, acompanhada dos pais, né? Ajudar a mamãe aí a amassar um alho, né? Fazer a salada, fazer o molho da salada. É bom. Então, mas nesse exemplo, eu quis trazer um exemplo da enumeração, de como a gente usa os 2 pontos, depois a gente vai enumerar uma série de coisas, uma série de atividades, uma série de palavras, depois dos 2 pontos. Olha aí um exemplo com relação a os 2 pontos usados antes da fala do personagem. A grande maioria dos pais quer sempre fazer o melhor pelos filhos e ajudá-los em tudo que for preciso. Ponto. E na vontade de querer ajudar surge a pergunta.
Devo ajudar meu filho a fazer o dever de casa? Então, aí veio o que é que os pais pensam desse momento, como os pais estão ajudando os filhos de casa, a dúvida que tem, né? Até que ponto eu devo ajudar? Sempre que for solicitado. Não é para fazer pelo filho, mas ajudar sempre que for solicitado. Então, veio um texto dizendo, né, falando desse contexto aí, que é os pais ajudar nas tarefas diárias, nas tarefas de casa, e 2 pontos, e no final, e continuou no outro parágrafo, com a pergunta que os pais fazem. Essas perguntas estão sendo muito recorrentes, né? Os pais perguntando como é que deve e até mesmo se deve ajudar os filhos a fazer o dever de casa. Então, os 2 pontos antes da pergunta dos pais. E essa pergunta vem acompanhada com travessão, que é a nossa próxima pontuação. O travessão é usado para indicar o início da fala de um personagem. Aqui eu quis trazer o mesmo exemplo, porque a gente usa os 2 pontos e vai para o parágrafo seguinte, coloca o travessão, e aí eu faço a pergunta que significa a fala de um personagem, no caso aí os pais. Então eu conservei o mesmo exemplo para poder estar bem nítido aí. Os 2 pontos e o travessão sendo usados na mesma situação. Certo? Estão acompanhando, bebês? Eu espero que sim. Qualquer dúvida pode me chamar lá no Zap, que a gente conversa, que eu explico novamente. Aqui nós já estamos chegando no final da nossa aula. Eu trouxe um conto sobre sinais de pontuação. É um conto muito engraçado que chama Pontos de Vista. Então, os sinais de pontuação, eles discutem qual a importância deles no texto. E cada um se acha mais importante, né? E, ao final, nós vamos descobrir que todos são importantes. Importantíssimos, né? A gente não pode jamais fazer uma leitura, fazer uma escrita sem utilizar os sinais de pontuação, eles são nossos aliados, né? Eles são nossos ajudadores, eles que vão dar o tom, expressar o nosso sentimento, que é a nossa mensagem no texto, certo? Então, finaliza, são 2 slides com texto, vocês leem, depois eu quero comentários sobre o que vocês entenderam dessa leitura, certo? É um texto tirado da revista Nova Escola, um texto muito legal que eu quis incluir aqui no material, certo? Estamos chegando ao final. Então, essa foi a aula de Tia das Neves. Espero que vocês tenham entendido. Estou sempre lá no Zap. Qualquer dúvida pode tirar comigo lá no particular, certo? Obrigado pelo entendimento. E até a próxima. Cheiro.